A divulgação de que uma senhora condenada em segunda instância, esposa de um chefe do tráfico, foi recebida 2 vezes no Ministério da Justiça de Lula, gerou reações de indignação e questionamentos ao Ministério, em especial ao ministro Flávio Dino. Em nota, o Ministério da Justiça afirmou que a senhora em questão não foi a requerente da audiência, apontando: era impossível a detecção prévia da situação de uma acompanhante, uma vez que a solicitante da audiência era uma entidade de advogados e não a cidadã mencionada no pedido de nota. O senador Magno Malta apontou: a mudança de um regime democrático para um regime autoritário passa, obrigatoriamente, pela normalização de certos comportamentos. A distorção desses valores vai aos poucos penetrando na sociedade e nos anestesiando do que realmente são fatos absurdos. Apoiar abertamente ter diálogo com facções criminosas é um tapa na cara do cidadão brasileiro que vive com medo em um país tão violento como é o Brasil. A ideologia vale mais do que a vida para essas pessoas que em nada representam o nosso povo. O deputado federal Marcel Van Hatten relembrou antigas notícias sobre o diálogo dos governos de esquerda com organizações criminosas e ironizou: diálogo cabuloso. O senador Flávio Bolsonaro disse: mulher de chefe do tráfico de drogas no Amazonas é recebida no Palácio da Justiça de Lula. Será que foi ela quem intermediou a ida de Flávio Dino ao Complexo da Maré, dominada pelo Comando Vermelho, sem aparato policial? Vou representar no Ministério Público Federal contra Flávio Dino para que investigue possível associação ao Comando Vermelho. A deputada Daniela Reiner apontou: como se não bastasse uma, ela foi recebida 2 vezes. O deputado Felipe Barros anunciou: estou convocando o ministro Flávio Dino para que ele explique publicamente os diálogos cabulosos dos seus secretários com a primeira-dama do Comando Vermelho. O deputado estadual Carmelo Neto disse: a cidadã é conhecida como dama do tráfico amazonense, mas o Ministério da Justiça do governo Lula jura não saber quem era. Deve ter sido um diálogo cabuloso. O deputado Luiz Lima ironizou: o Ministério da Justiça recebeu por 2 ocasiões a visita da mulher do líder do Comando Vermelho para reuniões. Depois, a base esquerdista finge ataque de pelanca quando falamos dos diálogos cabulosos. Está escancarada a preferência do PT por bandidos e O deputado federal Nicolas Ferreira disse: o Ministério do Flávio Dino, que diz combater o crime organizado, recebe a dama do tráfico, líder do Comando Vermelho, em seu ministério. O deputado postou uma fotografia e perguntou: alguém conhece essa mulher ao lado do Boulos? O presidente do Novo, Eduardo Ribeiro, afirmou: o Ministério da Justiça recebeu, fora da agenda oficial, a mulher de um dos líderes do Comando Vermelho, o cruel traficante Tio Patinhas, condenado a 31 anos de prisão. Luciene também foi condenada, mas recorre em liberdade. Flávio Dino precisa ser exonerado e investigado. O ex-deputado estadual Douglas Garcia assinalou: numa rápida pesquisa sobre Luciene Barbosa Farias, conhecida como a dama do tráfico amazonense, esposa de um dos torres do Comando Vermelho, recebida pelo Ministério da Justiça de Flávio Dino, eis que eu encontro a bandida com nada mais nada menos que André Janones. Pouco depois, o ex-deputado acrescentou: a coisa só melhora. Luciene Barbosa Farias, conhecida como a dama do tráfico amazonense, esposa de um dos líderes do Comando Vermelho e recebida pelo Ministério da Justiça de Flávio Dino, também foi recebida por Guilherme Boulos. Garcia sugeriu: pelo amor de Deus, oposição, peçam agora a segurança do Congresso para saber quais deputados a dama do tráfico visitou.
A economista Marina Helena disse: o Ministério da Justiça de Flávio Dino recebeu a mulher do líder do Comando Vermelho no Amazonas 2 vezes. O deputado Guilherme Boulos, que quer ser prefeito de São Paulo, também se encontrou com a dama do tráfico amazonense. Qual a relação da esquerda com o PCC? A população precisa de explicações. A jurista Janaína Pascoal, ex-deputada estadual, disse: o ministro precisa ser chamado a detalhar as pautas dessas reuniões, em especial por estar cotado a integrar o STF. A deputada Rosângela Moro lamentou: uma pasta que não oferece medidas e nem iniciativas para o combate ao crime organizado e que ainda arruma agendas às escondidas para receber criminosos dentro do ministério. É a inversão de valores em seu auge. O suplente de deputado estadual, Lucas Pavanato, disse: Lula entra com boné CPX em comunidade dominada pelo tráfico. Ministra Aniele Franco desfila de moto e sem capacete em comunidade dominada pelo tráfico. Ministro Flávio Dino recebe líder do Comando Vermelho, mas vão dizer que a queda na apreensão de drogas é coincidência. O senador Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça, apontou: muito estranho que pessoas ligadas a organizações criminosas se sintam tão confortáveis em visitar o atual Ministério da Justiça e Segurança Pública. O deputado estadual Lucas Polese disse: Grampo e lideranças do CV revelam líderes da organização criminosa falando em diálogos cabulosos com o PT. A cada 5 presos, 4 votaram em Lula. Vídeos de sua eleição sendo comemorada em diversos presídios do país viralizam. Ministro da Justiça do PT entra na Maré, território do CV, sem escolta, sem represália e com livre acesso. PT e partidos de esquerda fecham voto em bloco contra medidas como o pacote anticrime e o recente PL de aumento de penas para roubo, furto e estelionato. Integrante do CV, se reúne diversas vezes com o Ministério da Justiça e membros do governo. Tem que ser muito cínico para fingir que o PT e o crime organizado não são a mesma coisa. O ex-deputado Paulo Eduardo Martins afirmou: o Estadão diz que o Ministério da Justiça de Flávio Dino recebeu a mulher do líder do Comando Vermelho. Certamente foram reuniões cabulosas. O coronel Homero, ex-presidente do ICMBio, disse: essa luta contra o grupo Hamas é difícil. Imagine contra PCC e CV. Mas o Ministério da Justiça recebe a mulher do líder do CV em Brasília. Tá difícil. O vereador Ramiro Rosário disse: diálogos cabulosos. O Ministério da Justiça e Segurança Pública de Flávio Dino recebeu por 2 vezes o Comando Vermelho este ano. A assessoria do ministro teve a visita de Luciane Barbosa Farias, a dama do tráfico amazonense, fora da agenda oficial. O que será que trataram? Luciane é a esposa e braço financeiro do tio Patinhas, o criminoso número 1 do estado do Amazonas, chefe do Comando Vermelho. O ministério disse que não sabia quem ela era. Uma piada que ilustra muito bem a insegurança pública em que vivemos no governo do PT. Se fosse uma velhinha segurando uma bíblia, estaria presa, chamada de Mas como ela é membro do Comando Vermelho, eles confraternizam com café, água e diálogos cabulosos. Não é a primeira vez que o ministro Dino dá sinais de diálogo com o crime organizado. Está mais do que na hora de exonerações no ministério, a começar pelo próprio ministro e sua assessoria. O Brasil é dominado por organizações criminosas e a nossa única saída é tirar Lula, Dino e o PT do poder. Chega de confraternizar com o CV, chega de passar pano para bandido. O deputado Eduardo Bolsonaro disse: o Comando Vermelho está dentro do Ministério da Justiça de Lula. A deputada Bia Kicis disse: Ministério da Justiça de Dino recebeu esposa de líder do Comando Vermelho
2 vezes. O marido de Luciane é o conhecido tio Patinhas, criminoso número 1 na lista de procurados pela polícia do Amazonas, mas agora já cumprindo 31 de cadeia. Parlamentares da esquerda, como Boulos, também a receberam. Diálogos cabulosos. A comunicadora Bárbara, do canal Te Atualizei, disse: Flávio Dino, ministro da Justiça Lully, é o chefe da PF, que deveria combater o Comando Vermelho. Em contrapartida, o ministério recebe a esposa do líder. A verdade do que está acontecendo é tão pornográfica que dirão ser mentira e nos colocarão em novos inquéritos. O ex-ministro Marcelo Queiroga se exaltou. Veja o nível do atual governo, o Comando Vermelho dentro do Ministério da Justiça. Diferente da senhora que foi recebida no Ministério de Dino, milhares de cidadãos inocentes sofrem com restrições de suas liberdades e patrimônios, mesmo sem qualquer indício de crime, e muitos já estão sendo condenados, mesmo sem terem tido acesso ao devido processo legal. Mais de 2.000 pessoas foram presas em massa a mando do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal e centenas permaneceram presas por vários meses. Atualmente, milhares de famílias têm dificuldades para se sustentar e sofrem com medidas cautelares arbitrárias. Essas famílias não são recebidas nos ministérios de Lula. Investigações seletivas estão comuns no país. No Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes conduz inquéritos sigilosos contra apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em um desses inquéritos, a sede da Folha Política foi invadida e todos os equipamentos do jornal foram apreendidos, após a Polícia Federal atestar que não havia motivos para qualquer indiciamento. O inquérito foi arquivado a pedido do Ministério Público, mas o ministro abriu outro inquérito de ofício e compartilhou os dados do inquérito arquivado. Atualmente, a renda do jornal está sendo confiscada, a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, em atitude que foi elogiada pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 28 meses, toda a renda de jornais, sites e canais conservadores está sendo retida sem qualquer base legal. Se você apoia o nosso trabalho e pode ajudar a Folha Política a continuar funcionando, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do QR Code que está visível na tela ou através do código Pix ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira, enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que pretende controlar o fluxo de informações no Brasil. Pix ajude@folhapolitica.org